Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal deseja que todos sejam bem-vindos à palestra Análise aplicada no comportamento em contexto escolar, com a especialista Maria Elisa Granchi Fonseca. A ação dá início às atividades que serão realizadas durante o Abril Azul, mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, que tem como objetivo buscar a sensibilização e a inclusão de pessoas com o transtorno. Este evento está sendo organizado pela Escola Legislativa da Câmara Municipal de Limeira. A Câmara Municipal de Limeira informa também que esta sessão estará disponível para quem desejar assistir futuramente ou compartilhar com amigos e familiares no canal do YouTube da Câmara. Neste momento, convidamos para compor a mesa diretora a vice-presidente da Câmara, vereadora Tatiane Lopes, que está representando a pedido do presidente da Câmara Municipal, vereador Everton Ferreira. A psicóloga, a professora Maria Elisa Granchi Fonseca. A psicóloga Patrícia Toffoli. Pode ser aqui. Pode ser lá. Tudo bem, obrigado. A Câmara Municipal anuncia e agradece a presença do presidente da Câmara, vereador Everton Ferreira. Os vereadores Elias Barbosa. Vereador Helder Lúcio de Oliveira. Vereadora Lucinês Aparecida Bogo, Alu Bogo. Primeira secretária da Câmara, vereadora Maraísa Matos Silveira. Vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa, Vaguinho da Santa Luzia. A Câmara também agradece a presença da senhora Vânia Andressa de Sena, vice-presidente do projeto AME-TEA. Vereador Helder Lúcio de Oliveira, Helder do Táxi, também está com a gente. Aos alunos do curso de Psicologia da Unip. A Câmara Municipal de Limeira também anuncia o recebimento de correspondências enviadas pelos demais senhores vereadores ausentes, que justificaram a ausência por conta de compromissos anteriormente assumidos. A Câmara também comunica o recebimento de carta do deputado federal Miguel Lombardi, justificando a ausência. Finalizada a composição da mesa diretora, convidamos para fazer a abertura deste evento a vice-presidente da Câmara, vereadora Tatiane Lopes, que está representando o presidente da Câmara Municipal, vereador Everton Ferreira. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, presidente Everton, pela oportunidade de estar nesse momento presidindo essa mesa. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras presentes, todo o público, pais, profissionais da educação. É importantíssimo o tema, o autismo, né? Estou aqui com o folder com o senhor José Milton, que está sempre presente aqui na Câmara, em nome dele. Agradeço também a todos os presentes. Informação gera empatia, empatia gera respeito. Que possa ser uma palestra bastante importante nesse dia tão especial de conscientização, né, sobre o transtorno do espectro autista.
né, para demistificar também preconceitos e que a gente possa avançar cada dia mais nas políticas públicas, na educação, na saúde e no convívio, né, no ambiente escolar, no ambiente familiar. Agradecer também mais uma vez aqui, o Wagner já fez os agradecimentos, mas a psicóloga e professora Maria Elisa Grante Fonseca, que vai palestrar sobre análise aplicada do comportamento em contexto escolar. A psicóloga Patrícia Toffoli falará sobre o lançamento da cartilha As Cores Especiais de João. E os convidados, a senhora Vânia Andresa de Sena, que é vice-presidente do projeto Amitea, e alunos do curso de Psicologia da Universidade Paulista, e o público em geral aqui presente. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Nossos gabinetes aqui na Câmara Municipal estão à disposição para que a gente possa continuar dialogando e trabalhando esse tema importante para que a gente avance realmente em políticas públicas, desde o diagnóstico, desde o trabalho na área da saúde, da educação e, repito, aqui no convívio familiar, que é extremamente importante. Então, passo a palavra à palestrante. Quem vai iniciar? Wagner? Maria Elisa, para uma pequena consideração. Obrigada. Boa noite, gente. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, há exato um ano. Eu estava aqui fazendo exatamente a mesma coisa. Para mim, isso não cansa, porque eu gosto e acho bonito. Então, que a gente consiga falar um pouquinho mais sobre ciência na escola, porque de curioso a gente já cansou. Então, está na hora da gente trazer ciência quando a gente fala de autismo. E é isso que nós vamos falar hoje, aqui um pouquinho sobre análise do comportamento para vocês. Obrigada. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui hoje, ao lado de pessoas tão especiais, principalmente da professora Maria Elisa, para a gente beber um pouco dessa fonte de conhecimento, porque a informação a gente nunca vai perder, a informação nunca é demais. E, a partir do momento que nós temos informação, nós conseguimos fazer na nossa sociedade um lugar mais inclusivo, porque sem informação não existe a inclusão. Então, que todos nós possamos aproveitar este momento. E hoje também é um dia muito especial, porque faremos o lançamento da nossa cartilha. E espero que todos vocês levem daqui muito conhecimento e passem adiante. Obrigado. Obrigado. Após essa apresentação, nós convidamos a fazer uso da palavra para falar sobre o lançamento da cartilha As Cores Especiais de João, a psicóloga Patrícia Toffoli. Oi, de novo. Eu fiz um pequeno texto, porque é um assunto que é muito especial para mim. Fazer essa cartilha, além de ser profissional, foi algo também pessoal. Então, eu vou ler para vocês o que eu escrevi e contando um pouquinho da história de como que foi o surgimento dela. Essa cartilha que nós lançamos hoje, As Cores Especiais do João, nasceu em um momento muito especial e espontâneo, e muito transformador. Tudo começou com uma ligação da Giane, que é a diretora da Escola Legislativa, propondo que, se eu pudesse participar da criação de um material que seria disponibilizado aqui para o município. E logo, prontamente, eu aceitei, porque é algo que eu gosto muito de fazer. E, no momento, eu agradeci, me emocionei também, e eu estava trabalhando. Então, eu entrei e fui continuar o meu atendimento. Então, estava ali o Vinícius, que eu dei o nome fictício de João. Ele estava pintando fora das linhas, usando cores improváveis. Não era um amarelo esperado para o sol e nem o verde tradicional para a grama. Eram cores internas, intensas e únicas. E, sem perceber,
eu cometi um erro. Eu tentei redirecioná-lo. Eu peguei, ofereci o suporte e falei, vamos pintar dentro do contorno? Foi ali que eu tive um insight e, naquele momento, eu me vi. Eu lembrei da minha própria trajetória, de quantas vezes na vida eu precisei me adequar sendo neurodivergente. Eu lembrei de quantas vezes eu precisei me limitar para seguir padrões. Eu lembrei de quantas vezes a professora na escola falava, Patrícia, para quieta. A Patrícia se estraga. E eu não tinha um diagnóstico. Quantas vezes eu precisei também caber dentro das linhas? E ali naquele pequeno gesto, eu percebi que não era eu quem precisava entender tudo aquilo. E que também eu não precisava ajudá-lo daquela forma. Era eu que precisava entrar dentro do mundo dele. E foi nessa virada de chave que eu me inspirei nessa história de João. Um menino que vê o mundo com outros olhos, com outras cores, outras intensidades. E que, mesmo sendo incompreendido, ele não perde a beleza do seu olhar. Como psicóloga e neuropsicóloga, eu aprendo todos os dias com as crianças que eu atendo. A cartilha nasceu desse aprendizado, dessa escuta empática e sensível, do olhar atento e da certeza que a inclusão ela vem além de colocar todos no mesmo espaço. A inclusão ela é valorizar o que o outro tem de único e é oferecer ferramentas para que ele possa florescer com dignidade. O objetivo da cartilha ele é simples, mais profundo. Fomentar o diálogo sobre o autismo nas escolas, nas famílias e nos espaços públicos. Ensinar as crianças que há muitas formas de existir, de se comunicar, de sentir o mundo. Que nem todo amigo fala muito, mas pode ter um coração imenso da mesma forma. Que nem toda criança olha nos olhos, mas enxerga o que ninguém vê. João não é apenas um personagem, ele representa todas as crianças que pintam com outras cores. E é por elas e com elas que seguimos nessa missão de construir uma sociedade mais justa, mais acessível e, acima de tudo, mais humana. Porque, infelizmente, hoje, o que tem se tornado o autismo é um comércio. E tem ficado muito de lado a empatia e os preceitos éticos de que todos nós que somos profissionais da saúde ou da educação, nós nos pautamos. Lá na época da faculdade, a gente era bem militante da causa, nós vamos ser diferentes. E hoje a gente está deixando de enxergar, e hoje a gente está deixando de viver isso. Eu agradeço a todos que caminharam comigo até aqui, a Giane, ao presidente Everton, que sempre abriu as portas da casa para que a inclusão acontecesse, e a todos vocês que se dispuseram de um tempo onde vocês poderiam estar descansando em casa e estão aqui para aprender e para repassar essa informação. E que essa cartilha toque a todos, transforme e inspire, assim como o Vinícius mudou a minha vida naquele dia. Muito obrigada. A Câmara Municipal lança, neste momento, oficialmente, a cartilha As Cores Especiais de João, conscientizando sobre o autismo. Cada um dos presentes recebeu, neste momento, um exemplar informamos que a versão digital estará disponível no portal da Escola Legislativa. A elaboração desta cartilha é uma iniciativa do presidente Everton Ferreira, com a participação da Comissão da Saúde do ano de 2024, cujos membros eram Dr. Júlio César Pereira dos Santos, Jorge de Freitas, Terezinha da Santa Casa e Lucinês Aparecida Bogo, a Lu Bogo. Dando continuidade aos trabalhos, pedimos para que a mesa diretora retorne à plateia para darmos início à palestra.
Neste momento, convidamos nossa palestrante, que é psicóloga especialista em autismo, possui mestrado em Educação Especial pelo UFSCar, analista de comportamento pelo LARMEL da UFSCar, possui formação na área de autismo pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, realiza consultorias e supervisão na área social e é sócia afiliada da Associação Brasileira de Análise do Comportamento, a CBR, e estuda autismo desde 1991. Convidamos para a sua apresentação a psicóloga Maria Elisa Granchi Fonseca. Muito obrigada. Boa noite, gente. Como eu disse, estávamos aqui, algumas pessoas estavam aqui o ano passado, estou aqui novamente. 2 de abril é 2 de abril, né? Desde de quando criou-se isso. E sempre tivemos autismo. Tivemos autismo a vida inteira, mesmo se a gente não tinha 2 de abril, dia de conscientização do autismo. O que a gente não tinha no passado, e eu sou dessa era, é práticas baseadas em evidência. Não tínhamos. A gente tinha algumas coisas, mas não tínhamos tão descrito na literatura quanto a gente tem hoje. Então, hoje, a gente já sabe o que presta e o que não presta para autismo. Como eu disse na hora que eu estava ali, não podemos mais ter curiosos e práticas baseadas na tradição, ou práticas baseadas na diretora, práticas baseadas no meu coração, porque esse momento já foi. O que eu venho contar para vocês hoje é falar um pouco do estudo da análise do comportamento aplicada, porque isso já virou todo mundo fala em aba, né? Muita gente fala em aba. Até quem não sabia o que era aba, passou a saber o que é aba. Então, a sigla aba, a gente já sabe o que é. Matheus, você sabe o que é aba? Você não tem que saber. É exatamente, é isso que eu ia falar. As pessoas que não estão diretamente na área, mesmo sendo autistas, igual meu irmão Matheus, não são obrigados a saber que a sigla ABA significa análise do comportamento aplicado. Mas quem está na área tem que saber de cabo a rabo. Não dá mais para a gente entender que a gente vai atender TEA sem olhar o que está na ciência. Nós já fizemos isso no passado, já estivemos lá, nós saímos daquele corpo e entramos nesse corpo. Então, quando a gente fala de TEA e quando a gente fala de ABA, a turma entende que a gente vai resolver problema. Hoje nós não vamos falar sobre conter um episódio agressivo, eu sei fazer isso, eu poderia ensinar vocês. Tire e queda. Tire e queda. Não quer apanhar mais? A aba resolve. Mas nós não temos tempo para fazer isso hoje. Não vamos resolver todos os nossos problemas, principalmente não vamos dizer o que eu faço, prof, quando o meu aluno sai da sala. O que eu tenho que fazer quando ele rasga o papel? O que eu tenho que fazer? Eu não sei. Porque para cada comportamento nós temos uma topografia, que é aquilo que a gente vê, o filme que você me conta. Então, eu estava vindo para cá, lá na clínica, me avisaram, ó, fulano está fazendo isso. Isso é topografia. Agora, me interessa para modo de que aquele comportamento está servindo, porque todo comportamento serve para alguma coisa. Isso se chama análise funcional do comportamento. Não tem resposta se eu não sei a função. Então, se eu tenho um menino que rasga o papel, ele pode estar rasgando o papel por pelo menos 4 coisas. Não tem o mesmo procedimento a depender do tipo de função. Então, eu posso ter 4 pessoas rasgando o papel do mesmíssimo jeito, cada um com uma função. São 4 procedimentos diferentes de manejo. Então, essa história de dizer, das costas, não dá trela, não olha para ele, né? Não vai funcionar para a grande maioria dos comportamentos. Pode ser que funcione para outros, porque disso depende o que a gente chama de avaliação funcional. Então, infelizmente, eu não consigo, na noite de hoje, responder essas perguntas para vocês, mas eu posso garantir, afirmar com toda certeza que existem respostas, existe manejo para todos os comportamentos que a gente exibe como ruim ou como bom. Quem faz isso é a aba. E a aba, ela vai para a escola.
na verdade, nós estamos falando de uma ciência, nós não estamos falando de um método. Então, se alguém aí um dia falar, você aplica a aba? Não, eu sou cientista, aba. Assim como a psicologia é ciência, e a aba nem era isso, a gente migrou da psicologia experimental, saímos da psicologia experimental, comportamental, viramos aba. Então, a psicologia é uma ciência e a aba é outra ciência. É por isso que, para você trabalhar no contexto aba, você não tem que ser psicólogo. Mas, para você trabalhar no contexto da psicologia, você tem que ser psicólogo. Então, nós estamos falando de uma ciência, com todos os poderes que uma ciência tem. Isso mostra para a gente o poder de avanço tecnológico que a gente teve, no sentido de científico, para a gente poder levar esses princípios todos para a sala de aula. Nós viemos da psicologia, então nós temos aí toda a fundamentação behaviorista radical, para quem conhece. Então, a aba ela é 100% behaviorista radical. Radical no sentido raiz, né? A raiz de Skinner. A aba é isso. Não gosta, sinto muito, vai trabalhar com outra coisa, mas não com esse grupo aqui. Porque o que tem de evidência hoje é que, das 28 práticas, 26 são da aba. Então, ou seja, não dá mais para a gente dizer que não funciona, que não presta, né? Então, esse grupo aqui. Pode ser que qualquer outra linha da psicologia, qualquer outro ramo da psicologia, seja super bom para um caso deprimido. Ótimo. Pode ser que funcione para transtorno generalizado. Sensacional. Para autismo, não. E a gente não tem mais como discutir isso. Tem evidência aí, milhões de artigos dizendo isso para a gente. Isso é super bom, né? O problema que a gente tem hoje é que a gente tem um histórico. Então, a gente está num país de perspectiva inclusiva, não ainda inclusivo como a gente gostaria, como outros países mais desenvolvidos que o nosso, mas a gente tem algumas políticas, especialmente as mais recentes, que dizem para a gente que a gente precisa levar a prática com evidência para dentro da escola. Nós estamos aqui falando de escola, esse é o nosso objetivo. Mas a gente pode falar isso para qualquer outro lugar, né? Plano de saúde, por exemplo, não vai mais financiar se não for dentro das práticas baseadas em evidência. Então, felizmente, glória a Deus, porque a gente já fez um monte de coisa que não devia fazer com essa população, e eu me incluo nisso. Na década de 80, a gente não sabia o que fazer, e eu sou dessa época, né? Então, em 89, quando eu estava ali terminando a faculdade, a gente começou a trabalhar com autismo, começou a fazer isso, eu era estudante ainda. O que tinha era aquilo, então vai contigo mesmo, porque a gente nem fazia ideia o que já tinha publicado. E com o avançar do tempo, chegamos nessas coisas aqui. Nós temos, de fato, um aumento na população autista, então as pessoas nascem mais autistas do que nasciam no passado. A gente tem, junto com isso, uma questão da intervenção via diagnóstico precoce. Então, não tínhamos um diagnóstico precoce, e precoce que a gente chama é anterior ao 1º ano de vida. Então, é possível você fazer um diagnóstico num bebê de 1 ano de idade. Então, isso é cada dia mais frequente. E a gente salva a vida desse carinha quando a gente faz a intervenção precoce, porque a gente não deixa as barreiras virem. Então, ele cresce e ele se desenvolve. E ele aprende com menos impacto e vai ser um adulto diferente do adulto autista que a gente tem hoje. Então, isso está disposto. E a gente já tem estudos longitudinais, que eu acompanho, de população, mais de 4.000 pessoas com autismo, que hoje tem entre 18 e 20 anos, que tiveram diagnóstico precoce, praticamente nível meio de suporte. Quase não precisa mais de suporte. Ou seja, por quê? Que a gente tem tanto adulto com nível 3 de suporte, ou seja, com muita necessidade de apoio, e outros que não. É só exposição à intervenção. Existe uma fórmula para isso. Mas não é só o acesso, a intensidade do tratamento ou comorbidades. Não é só isso. É o diagnóstico precoce. Então, essa é a grande maravilha, né? A gente ainda vê um pouco de problema com relação a isso. De achar que é muito novo, não se faz diagnóstico com menos de 12 meses, né? Mas a literatura também já disse para a gente que é fake. Uma coisa que é real é que essas pessoas com autismo, se a gente olhar as bolinhas que são azul, que estão em azul, nós estamos falando de escola comum, né? De classes consideradas nas escolas comuns. E em vermelho, nós estamos falando de escola e classes especiais, né? Vamos usar esse termo para que vocês entendam. O que foi acontecendo, né? A gente teve uma inversão aí, essas pessoas estão mais dentro da escola, a mãe é que vai decidir aonde esse menino vai estudar, não é o médico que vai falar, bota lá na escola da pai ou bota no objetivo. Quem vai dizer isso é
a mãe que quer pôr perto da casa dela. Então, ela vai matricular o filho aonde ela quiser. E ele tem o direito de ser acolhido nessa escola. Não era isso que acontecia no passado. Eu sou da época onde o médico é que definia para onde essa criança poderia estudar, né? Mesmo que não fosse do desejo da família. Uma coisa importante que a gente tem que considerar é que quanto mais severo for o comprometimento dessa pessoa, menos tempo ele vai ficar na escola. Vocês concordam comigo? Quanto mais grave, mais pesado for essa necessidade de suporte, menos tempo vai ficar. Seja porque bateu em alguém, seja porque se bateu, seja porque quebrou a sala, seja porque não quer entrar, seja porque tem algum disruptivo, ou porque não comunica, ou porque não vai, o currículo não entra, aí tem evasão, ou tem suspensão, como aconteceu hoje, com esse caso que eu acabei de contar, que eu estava no caminho. O cara é punido por ser autista, tem que suspender o cara, tem maneja com ele. Não é culpa dele, igual o amigo que cabulou a aula para fazer determinada coisa. É outro quadro. Então, a gente sabe que eu tenho uma consequência social se a gente não olhar para esse grupo, porque é um grupo que não vai estar na escola. Nós temos a aba como uma ciência que vai ensinar comportamento socialmente relevante. A aba vai ensinar qualquer comportamento socialmente relevante. Na verdade, a aba ensina o que presta, fazendo com que o que não presta diminua em intensidade, frequência, ou mude a topografia, mantendo a função. Então, existe um escopo de evidências em cima de alguns conceitos e alguns princípios que é de responsabilidade da aba olhar. E a gente tem aí várias estratégias para ensinar coisas, né? Então, ensina comportamentos mais produtivos, de acordo com a cultura que a gente está, enquanto eu abro a portinha para ele acessar um currículo acadêmico mais próximo daquilo que a gente entende que seria interessante para ele. Não são todas as pessoas que seguirão o mesmo curso acadêmico. Curso que eu digo processo acadêmico. Muitas vezes, inclusive, por conta da deficiência intelectual, que acompanha aí parte dessa turma. Sim, nós temos como ciência, porque somos advindos do método científico, então a aba não é técnica, a aba não é método, mas ela tem as suas técnicas e tem os seus métodos de trabalho. Ela em si não é, ela é ciência, porque ela corresponde àquilo que a gente entende do que é um corpo científico, né? Nós vamos, enquanto analistas do comportamento, ou aplicadores ATs, o nome que vocês queiram dar, nós vamos descrever, analisar e modificar qualquer comportamento. Especialmente comportamentos problema, que a gente tem que analisar se eles são problemas. Muitas vezes o comportamento A, ele incomoda você, mas não incomoda o resto da humanidade, não incomoda a própria pessoa, não age como barreira. Mas se começar a agir como barreira, se for interferente para a aquisição de novos repertórios, se bloquear a entrada de coisas que funcionam melhor, o que presta, nós estamos falando de um comportamento problema, e a gente precisa ensinar, porque o débito em alguns comportamentos, eles acabam impactando nos outros e eles vão agir como um bloqueador. Então, a análise do comportamento ajuda a desbloquear o acesso a outros comportamentos quando os anteriores não forem satisfeitos. Todos nós precisamos ter comportamentos que satisfaçam os próximos. E no espectro autista, na condição do autismo, muitos desses comportamentos dali não chegam por conta dos anteriores que não foram satisfeitos. E aí a gente precisa abrir essa senha, né? Porque muitas vezes troca a senha e o cara não sabe mais acessar aquela ferramenta. Então, vamos dar a nova senha, vamos atualizar essa senha, para ele continuar seguindo ali na frente. Hoje, a gente tem muito mais informação sobre a aba, como uma ciência, um monte de informação, até fácil da gente achar, um monte de curso de formação, até que eu acho isso bom, por outro lado, não, porém, existe, diferente do que a gente tinha no passado. Junto com isso, vem uma questão da turma ter uma falsa crença sobre a aba. Então, que vai pôr o menino sentado lá para o menino bater 4 vezes o sino. Isso é verdade? É. Você bate o ponto todo dia. Professor, você está falando então que eu sou condicionada a bater o ponto? Estou, porque nós somos. Então, todo comportamento no viés de aba, eu estou aqui respondendo ao viés de aba, todo comportamento humano é mantido porque existe uma relação de contingência. Alguma coisa provocou e alguma coisa fez eu continuar fazendo. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim.
Às vezes tem um antecedente ruim e você tem uma resposta boa. Nós não sabemos, isso aí varia de pessoa para pessoa, varia do contexto que a gente está falando. Porém, na condição de aba, quem define se um comportamento vai aparecer ou não é uma condição antecedente, um fenômeno antecedente, vai ter a exibição desse comportamento, e por conta da consequência, que eu não sei se vai ser reforçador, eu só vou saber se o comportamento voltar a acontecer, os bons ou ruins, nós chamamos isso de reforço. Todo mundo já ouviu o termo reforço? A gente fala assim, ó, não vai reforçar. Ou seja, não consequencie, não gere consequências, sejam boas ou sejam ruins. Você dá 1 litro de leite para a criança tomar, pode ser muito aversivo, eu não aguento mais tomar leite. Como socar a cara do outro no chão, pode ser muito aversivo, como não. Então, questão de reforço não é recompensa, reforço não é prêmio, reforço é consequência, pode ser uma péssima consequência. Não precisa ser premiar a criança. Essa é uma questão importantíssima da gente entender. E é por isso que, se estivermos em condição escolar, quem está manejando aquilo precisa orientar. Se tiver um psicólogo orientando o pessoal em sala de aula, tem que entender qual é o papel do reforço naquele indivíduo e não do prêmio para aquele indivíduo. Senão nós vamos ficar servindo o cara de balinha, ou de parabéns, de estrelinha, de sei lá o quê, ou de parque para o resto da vida. Então, muitas vezes, isso é um dado que eu acho importante deixar para vocês. Entendam a diferença entre recompensa e reforço. Reforço são todas as ações, fenômenos ou itens, podem ser itens, que são aplicáveis a qualquer comportamento depois da exibição dele, não enquanto na exibição dele. E isso varia de indivíduo para indivíduo. Tem criança, se você deixar 10 minutos no parque, é super legal. Tem gente aqui que, se eu falar, ó, a hora que nós vamos embora, ali na esquina está tendo um show do, sei lá, Rio Negro e Solimões. Para alguns, vai ser feliz da vida. Oba, vou correndo. Para outros, você vai embora. Para Deus me livre, que eu não gosto de Rio Negro e Solimões. Então, não é prêmio. O conceito de recompensa não é um conceito de reforço. Tá? E isso tem a ver com mitos que a gente traz da aba, né? Preocupações que algumas pessoas ainda têm. Vou dizer para vocês que isso melhorou, viu? Mas ainda tem. A pessoa fala, eu não gosto de aba porque robotiza. Aí esse papo é de quem não tem argumento. Então, esses argumentos já eram. Então, não usem esse argumento. Procurem alguns outros, baseados em evidência. Mas esse de que vai deixar o menino robô, que é mais natural, que eu não gosto muito, não dá mais para a gente acreditar nelas. Já foi suficiente o nível de informação que a gente tinha sobre isso, né? E tem um lado também que a aba foi ficando mais sofisticada, né? Mais contemporânea, ainda que a gente tenha todos os princípios baseados naqueles que a gente tinha lá atrás. Veio década de 80, veio década de 90, onde nós estamos hoje. Então, hoje a gente tem muito mais estudo e pesquisa sobre os procedimentos de ensino em aba. Nós temos um problema de sala de aula, porque os professores não sabem disso, e nem precisariam saber, assim como o Matheus também não sabia, o que significa a aba. Agora ele vai saber, agora ele sabe. Então, e por conta disso, nós temos nenhuma... Na verdade, como produto disso, né, a gente tem que começar a pensar nessas formações, porque essas pessoas com autismo estão chegando cada dia mais e cada vez mais dentro da escola. Então, esse tipo de olhar para a aprendizagem, como a gente tem na análise do comportamento, ela vai garantir o acesso para que essas pessoas, de fato, aprendam melhor do que esse grupo que está aprendendo hoje. Então, a gente tem um caminho ainda pela frente, né, mas eu acredito de verdade que a gente vai conseguir fazer isso. Mas a gente não tem... formação em análise do comportamento para a turma da rede. Sobre a aba, então, a gente vai modificar ambientes, nós vamos modificar fenômenos, nós vamos acrescentar coisas ali dentro, nós vamos modificar currículo, transformar tarefa, nós vamos fazer várias coisas ali para ajustar aquilo que a criança sabe ou não, ou colocar ali em exposição aquilo que ela sabe menos, para que ela aprenda mais, e deixá-la boa, mais boa ainda, do que aquilo que ela já tem. Então, a gente vai sempre subindo, porque em aba os dados são importantes. A gente só toma decisão baseada em dados. E se a curva aponta para cima, ou seja, se existe uma reta, ou se a curva está subindo, significa progresso. Se está reta, estável, não está melhorando. Se está para baixo, está piorando. Então, como que a gente consegue ter acesso a esses dados? E isso está na mão da aba, né? A gente trabalha com comportamentos socialmente relevantes, que inclui qualquer coisa que envolva o ser vivo, o ser humano, na raça que nós temos hoje.
do jeito que nós somos hoje. Porque lá nas cavernas, a gente não precisava desenvolver algumas coisas que estão aqui. Mas hoje, com a evolução que a gente teve, a gente precisa. E pode ser que daqui 50 anos, a gente precise de outras coisas. Hoje, os adultos de hoje, e parte da população, já nasceu com algumas habilidades que a minha geração não nasceu. Geneticamente, não estávamos programados para isso. As outras gerações terão outras coisas, e assim a gente vai evoluindo. Graças a Deus também, né? Então, cabe à escola fazer essas coisas. Se quiserem conhecer as 7 dimensões da aba e a última, então, vejam bem, 7 mais 1 não é 8 nesse conceito. Porque a gente tem 7 dimensões, que é o que caracteriza a análise do comportamento, e mais uma, que é a compassiva, que é justamente pedir permissão para a criança, se eu posso fazer determinada coisa, se ela topa fazer alguma coisa, é ter compaixão por quem e pela família que a gente está naquele momento que a gente está atendendo, né? Então é diferente de falar em 8. Para a gente faz total diferença. Eu tenho 7 mais uma, que são essas todas aqui. Não temos tempo, infelizmente, para falar sobre elas, mas eu preciso dizer que elas passam por todos os ambientes. Nós temos uma questão aí que às vezes eu vejo a turma falar, isso aí é da clínica, isso aí não é da escola, isso está errado. Comportamento vai para onde o corpo for. O que nós não vamos fazer é intervenção clínica na escola. Mas o conceito do comportamento humano vai para onde a pessoa for. Então, aqui a gente não aceita fazer comunicação alternativa. Então, nós vamos mudar de escola. Aqui a gente não aceita porque é proibido trazer o lanche. O cara está num processo de dessensibilização alimentar. Então, nós vamos mudar de escola. Porque ele tem todos os direitos previstos para isso. A condição do TEA joga ele nesse favor. Então, não deu certo? Não, nós vamos mudar de escola. Nós não temos outra alternativa, senão, exatamente o que a Patrícia falou, ir atrás de um ambiente que possa fazer por ele. Porque por menos a gente já teve, gente. Então, agora está na hora a gente ir para frente. O que muda, gente? Mudam algumas coisas. Entre a aba na clínica e a aba na escola. Muda o propósito. Então, eu tenho, como ambiente controlado, eu quero ver se houve redução no comportamento de bater a cabeça na parede diante da terapeuta A. Só ali que eu consigo ver isso. Na escola, a terapeuta A não está. E se chega para mim que ele bate a cabeça de terça diante da terapeuta A e não de quarta, não de sexta, não de quinta, eu tenho que olhar naquele contexto. Então, o ambiente controlado de consultório, ele tem metas específicas para aumentar ou diminuir alguns repertórios, com base em escalas. Então, a gente testa lá, levanta um monte de meta, em cima daquele instrumento A ou B, a gente vai ter as nossas metas. Isso tem a ver com o propósito, tem a ver com o local. Eu estou no ambiente clínico, controlado, que é diferente de um ambiente escolar, cheio de estímulos com outras crianças e com outras pessoas. Quem é que vai se responsabilizar por isso? Então, enquanto aba, respondendo ao que eu faço lá na clínica, nós temos vários terapeutas e várias crianças sendo atendidas ao mesmo tempo em várias salas. E eu sou responsável por qualquer coisa que aconteça ali, porque eu sou supervisor daquele local de trabalho. Lá na escola tem a diretora. Eu não vou lá meter o dedo nas coisas da diretora, porque a responsabilidade disso é da escola. Quem continua dando critério de elegibilidade para isso é a coordenação e toda a hierarquia como pensa na escola. A mesma coisa que a gente tem na clínica, ainda que em ambientes diferentes. A carga horária, então eu posso ter crianças na escola que ficam 20 horas semanais, como eu tenho crianças que podem ficar em período integral na escola. Muda com relação à criança que vai 1 hora por semana em clínica. Que não tem evidência, viu, gente? Hoje, a evidência é de pelo menos, no mínimo, 10 horas de intervenção, a 40. Então, a gente tem aí muitos dados para mostrar para a gente. Isso é uma questão, inclusive, de política pública de saúde. 1 hora por semana e nada é a mesma coisa para a grande maioria dos autistas. Então, a gente precisa entender... Se alguém chegar para a gente e falar, não, professor, eu atendo ele 1 vez por semana, ele está ótimo. Então, prove para a gente que ele mudou por causa da sua intervenção. E não por conta do catecismo, e não por conta do parque, não por conta da casa da avó, e não por conta da escola. A gente não tem como isolar isso. Então, esse é um outro capítulo aí, né? Que a gente não tem financiamento para oferecer atendimento todos os dias para os meninos,
no serviço público, infelizmente. Poderíamos ter, e existe chances para isso, assim como a gente tem em outros países. Mas no Brasil a gente ainda não tem. Que é a questão do financiamento. Quem paga isso, né? Plano de saúde, quem pode e quem não pode. O que nós vamos fazer com esses meninos em termos de atendimento de saúde? Fono, TO, psicóloga, banana, essas coisas. O que pode ser feito na escola, então, gente? Separei algumas coisas. Vou adiantar um pouco aqui para vocês. Nós vamos... Onde que é mesmo pointer? Deixa eu ver. Aqui, achei. Ó, nós temos que levantar os repertórios que a criança tem hoje de forma formal e operacional. O que é isso, gente? É descrever o comportamento. O que é comportamento na versão ABA? Na análise do comportamento, na psicologia comportamental. Comportamento é o quê? É tudo que o homem morto não faz. Ou seja, estando vivo, tudo é comportamento. Tudo que se fala e tudo que se faz. Só que é diferente você chegar para mim e falar assim, prof, eu tenho um menino virado no giraia. Eu já faço uma ideia do que é. E se você disser para mim, Marilise, ele não senta, ele sai correndo pela sala, ele rasga a camiseta, ele tira a roupa, ele sai vazado pela sala, os materiais não ficam na mesa porque ele come. Eu entendo que tudo isso é virado no giraia. Então, a gente precisa aprender, a escola precisaria aprender um pouco melhor, descrever o comportamento de verdade conforme ele é exibido, sem julgamento. Sai do corpo do julgamento, que é aquela famosa vírgula que a gente fala. Então, você diz assim para mim, Marilisa, ó, ele chegou e fez a transição direitinho. Deixou a mamãe lá, veio andando do meu lado, entrou na sala e sentou. Ponto, eu visualizo o que é. Agora, outra coisa é você falar para mim, Elisa, ele deixou a mamãe lá com um aperto no peito. Daí andou mais um pouquinho e a mãe, super sentida, fez tchau para ele, acho que é porque o pai foi viajar. Gente, cheio de julgamento. Cheio de julgamento. Só descrevam de verdade aquilo que a gente vê. Outra coisa que a gente erra pra caramba e tem a ver com isso, é o famoso, tirem isso, risquem no caderninho. Do jeitinho dele, ele faz. Vamos analisar essa fala? Como é que se escreve Brasil? B-R-A-S-L, certo? Se uma pessoa do jeitinho dela escreve JP, casa, Z, escreveu Brasil? Mesmo se for do jeitinho dele, vocês concordam que ele não escreveu Brasil? Então pronto. Mas do jeitinho dele, ele faz a cópia, tudo atrapalhado lá. O jeitinho dele, na maioria das vezes, em criança que deve, nesses comportamentos, é erro. Vocês concordam? E por que a gente não fala isso? A gente vai perpetuando, no tempo dele. Não existe tempo dele. Hoje eu atendi um cara com 13 anos de idade, com um chupetão na boca. Atendi um outro há pouco tempo atrás, com 5, 6 anos, acho que até mais, mamando no peito da mãe, de pé. No tempo dele, ele para? Não. Nós precisamos entender que existem marcos no desenvolvimento e essa coisa romântica de dizer, não, mas uma hora vai, né? No ritmo dele ele vai. Não existe isso. A ABA é absolutamente contra. Nós temos que ir antes, nós temos que ensinar um saco de reserva. Poupança, para ele ter a grana para poder usar no final do ano. Quando não tem, o que vai acontecer? Corre para tentar pegar uma grana para poder comprar alguma coisa a mais, dar um presentinho para alguém. Se você já tem, você não vai precisar se preocupar com isso. Então, ampliação de reservas comportamentais, ampliação de habilidades comportamentais. Isso está na mão da ABA. E é por isso que pessoas que são na intervenção ABA aprendem mais rápido, com mais fluência do que em outras intervenções. Isso também é super fácil da gente descrever, só a gente ver. Então, vamos levantar esses repertórios. Depois, a gente vai praticar procedimentos de ensino que já foram testados. Então, a gente já sabe. Quer um exemplo? Existe um meio, uma forma de ensino de leitura para pessoas com autismo que se chama treino de equivalência. Então, por equivalência de estímulos,
as crianças com autismo aprendem as relações condicionais entre os estímulos e é muito mais fácil o acesso à leitura. Só que os professores não sabem disso, ainda insistem no que o Ivo viu a uva. Então, a gente tem algumas técnicas que são mais velozes para o ensino, para algumas habilidades. Então, existem, olhem lá, para quem não conhece, está disponível na internet, é só procurar 28 práticas baseadas em evidência. Vai listar todas elas. E tem um manual que ele descreve cada uma mesmo, como é que chegaram nessas respostas. São as de hoje, pode ser que daqui 2 anos, na nova publicação, não sejam mais essas. Graças a Deus também, né? Porque ela vai mudando. Então, a gente já sabe quais são os procedimentos de ensino. Por exemplo, citei algumas, mas são 28, tá? Só coloquei aqui para vocês entenderem que já existe literatura suficiente para contar essa história para a gente. Que são essas, tá? Existem as práticas com evidência. Vamos programar reforçador adequado. Então, se é o celular, existem pessoas autistas que são mantidas por um único reforço. Você pode dar o Scooby-Doo mais lindo do mundo, não vai se interessar. Ah, você quer brincar no parque, não é reforçador. Ah, vou dar brigadeiro branco, não é reforçador. Mas, às vezes, um pedaço de papel higiênico é. Às vezes, ele gosta, ele curte de se balançar-se, que é a questão do acesso à sensação, que é super reforçador, a autorregulação. O cérebro gosta da sensação. Então, ao invés de eu dar estrelinha para ele, ou carimbar o bracinho dele, que não vai ter função nenhuma como reforçador, nós vamos permitir o acesso à sensação. Por isso, quando vocês que estiverem na escola, ou vocês que estão fora da escola, mas crianças em idade escolar, sirvam a escola com o histórico de reforçamento. Então, olha, gosta disso, do mais preferido ao menos preferido. Não é do mais gostoso ao menos gostoso. Tudo tem que ser bom para ele. Mas escolha uma hierarquia de reforçadores. Na verdade, de preferência, itens ou fenômenos preferidos, que depois a gente vai ver se vai ser reforçador. Ele só assume valor reforçador depois que o comportamento foi instalado. Antes a gente não sabe. Mas façam esse exercício. Às vezes a gente fala, nossa, gente, ele gosta de tampa de caneta. É reforço para ele, pode não ser para você. Igual Rio Negro e Solimões. Algumas pessoas são mais atraídas por alguns fenômenos, alguns itens, e o autista é bom nisso. Então, muitas vezes você fala, ó, qualquer coisa ligado a dinossauros, qualquer coisa ligada à astronomia, qualquer coisa ligado a... cada um tem um, Ben 10. Serve, porque ele curte. Então, a gente vai reservar esse pacote dourado, igual do Willy Wonka, para o melhor dia. Porque é aquele que eu vou usar. Isso significa, gente, que eu não vou liberar potinho de papel higiênico à torta e à direita a qualquer hora. Isso é o que chama planejamento da liberação do reforço. Então, as mães, às vezes, falam para a gente, é o celular, é o danado, é ele que mantém ou controla o comportamento. Beleza. Qual é o seu comportamento principal agora? O que você espera? Aí a mamãe me fala que ele faça o cocô na privada, porque ele anda pegando de dentro da fralda e sujando todos os lugares. Então, sentar no vaso é um comportamento prioritário para ensinar primeiro. Beleza, vamos usar o celular como reforço. Vamos. Isso significa que ele vai ser liberado para usar o celular somente, exclusivamente, se sentar na privada fazer cocô. É proibido liberar celular em outros momentos. Então, as mães, muitas vezes, não aguentam. Então, eu falo, você está preparada para isso? Porque se não tiver, elas não vão mexer com isso agora. Porque se ele entender que a qualquer comportamento o celular existe, jamais nós vamos conseguir pôr valor reforçador de celular, ele jamais vai sentar na privada. Então, elimine absurdamente qualquer acesso ao celular e só nesse processo, que é o psicólogo que vai fazer isso, vai orientar qual é a liberação, em qual escala de reforçamento que nós vamos dar. Aí eu corto os 2 pés, que esse menino faz cocô ou xixi, em média 2 semanas. 100% de acerto. Mas esse celular tem que desaparecer. Idem para qualquer outra coisa. Vamos usar pipoca? Vamos. Mas pipoca só para uma condição. Não, porque não é recompensa. E ele não vai ficar sendo servido enquanto o comportamento acontece. Veja bem, vamos imaginar que fosse o celular, que é o que o cara mais gosta. Aí, não quer entrar na sala. O que a professora faz? Vamos, João. Ó, vamos, ou a mãe, né? Vamos, João. O João vai seduzido, só que ele não se comportou. Porque o que eu quero é que ele não grite, que ele não brigue, sei lá o que ele vai fazer. Só que o celular, que seria o reforço,
está acontecendo enquanto ele se comporta. Não tem valor reforçador. Ele nem vai saber o que eu fiz para esse celular aparecer. Nada, praticamente. Então, quando a gente precisa usar um item altamente reforçador, a gente força a barra para o comportamento acontecer. E porque aconteceu, parabéns. Toca aqui, você é um amor. Tem que ter reforço social junto. Não adianta você socar celular no cara e não mostrar que você está feliz por isso. Abraça, beija, libera alguns minutinhos, pronto, vamos embora. Então, tem todo um treino. E para isso que servem os psicólogos. Os estudantes que estão aqui, por favor, vamos estudar bastante sobre escala de reforçamento. Porque eu vejo que isso precisa muito. Não sei se vocês já chegaram nessa parte, né? Mas desde a avaliação de preferência até escalonamento, então de quanto em quanto tempo eu vou liberar, se é no esquema de intervalo, se é no esquema de razão, se é no fixo, e depois passar para o intermitente, de quanto em quanto. Se já estudaram isso, volta lá na aula que vocês aprenderam, provavelmente lá no comecinho, e estuda isso, porque na hora de pegar o boi pelo chifre, é isso que nós vamos precisar, tá? Aquilo que a gente não gostava de fazer muito na faculdade. Depois, nós vamos aprender, temos que aprender a coletar e analisar dados. Então, a gente tem que ter dados para poder discutir, para não cair na inferência. Eu acho que de segunda que ele bate. Nós temos que ter absoluta certeza. Para ter certeza, registro. Ah, parece, eu sinto que ele está sem remédio. A gente não vai sentir nada. Nós vamos ter que ter absoluta certeza se está tomando remédio ou não. Ah, eu percebo que quando o pai falta, não sei, olha lá onde o pai está, onde o pai não está. Então, decisão só baseada em dados, para a gente não cair no julgamento, né? na suposição. Função comportamental, gente, eu perderia 5 dias falando de função comportamental. Mas eu vou falar rapidamente nelas. Basicamente, o comportamento funciona por 4 razões. Qualquer comportamento, principalmente autismo, isso é para ser humano, mas se eu tenho uma criança batendo a cabeça, por exemplo, o que eu vejo? O que o meu olho vê? Comportamento é o que o olho vê. O que eu estou vendo? Estou vendo o carinha batendo a cabeça ali. Beleza. Ele pode estar batendo a cabeça porque ele quer fugir da demanda, então fuga da demanda, fuga do trabalho. Ele pode estar batendo a cabeça por regulação sensorial, reforço automático, ou seja, o cérebro gosta da sensação do bater, por mais estranho que isso possa parecer, mas a sensação é outra. Não é a mesma que outra pessoa sem ter sentiria. Ele pode estar pedindo algo, então ele pode tanto estar fugindo de algo, quanto solicitando algo, e esse algo, inclusive, pode ser a atenção de alguém. Então, basicamente, um comportamento responde a essas funções. Então, eu tenho 2 carinhas batendo a cabeça no chão. Um, porque quer fugir da demanda. Nós vamos mudar o quê? Se a gente avalia funcionalmente, e a gente percebe que aquele comportamento é para fuga esquiva, que a gente chama, a tarefa está difícil, a tarefa está chata, a atividade é besta, o brinquedo quebrou, não quero mais, né? Nós vamos mudar a demanda. Nós não vamos tirar a atenção dele, porque o comportamento dele não é para buscar a atenção de ninguém. É por culpa da demanda. Tem alguém junto ou não, a demanda estando ruim, o comportamento vai estar ruim. Então, vamos mudar a demanda. Isso acontece muito em sala de aula. É um dos que mais aparece, é uma das funções que mais aparece na escola. É fuga de demanda. Então, se a gente vê isso, nós temos que mudar demanda, o que o ajuste curricular resolve. O PEI resolve. Diminui fuga de demanda. Agora, o outro está batendo a cabeça por autorregulação. Os dois estão fazendo exatamente a mesma coisa. Então, não adianta mudar a demanda desse, se ele está batendo a cabeça porque o cérebro gosta da sensação. Não importa o que ele está fazendo. Com demanda, sem demanda, sozinho, perto de gente, brincando, ele vai bater a cabeça. Então, as técnicas de manejo para esse não são as mesmas que para esse. Mesmo os dois tendo a mesma topografia. Pensem nisso. Quem estuda muito análise funcional do comportamento e nos dá essas respostas é um carinha que se chama Brian Iwata. I-W-A-T-A. Acho que ele está até ali. Ah lá, está ele ali. Brian Iwata. Ele que é o cara, que é o pai da avaliação funcional. Que eu vou dizer para vocês, todo psicólogo tem que ser craque em análise funcional. Para tirar, primeiro, aquela ideia de que nós vamos dar um conselho, né? Acho bom você das costas. Se não for por atenção social, você pode morrer de das costas. Vai continuar acontecendo. Se for por atenção social, a gente faz o que a gente chama de extinção. O que o popular chama de ignora, em psicologia se chama extinção.
Só que a gente tem alguns efeitos colaterais. Pode piorar no começo, ele pode ser reforçado por alguma outra coisa nesse meio do caminho. Então, nós precisamos muito de psicólogos comportamentais que estudem a aba para ajudar a resolver esses problemas. Porque os pais não são obrigados a saber, gente. Eu costumo dizer que o pai é bom em Bernardo. O pai conhece Bernardo. O pai não precisa conhecer autismo. Nós conhecemos autismo. O pai conhece Bernardo. Junta as duas coisas, não tem como dar errado. Então, os treinos parentais dependem muito da gente também. Para a gente saber o que o pai, até onde o pai vai. Porque o pai não necessariamente precisa ser terapeuta, né? Ele vai cuidar do Bernardo como pai. Vamos modificar o ambiente, isso significa desde sala de aula, desde tamanho de cadeira, estímulos em excesso da tarefa. Às vezes a atividade vem um monte de coisa, a sala de aula é cheia de estímulo. O cara se perde em tanta sensação, se o perfil sensorial dele disser isso para a gente. Se for um perfil que busca a sensação, ele vai buscar as sensações por todas as entradas. Então, os inputs, muitas vezes, precisam estar muito ligados. Então, ele vai catar tudo. Para esse, muitas vezes, a gente precisa pensar que tipo de coisa eu manejo no ambiente. Vai eu ter 1, 2 lápis no estojo, não precisa ter a turma da Mônica inteira. Então, alguns manejos com o material escolar entram aqui, ó, dentro do que a gente chama de modificação do ambiente. Ambiente é tudo, é gente, é aspecto físico, é material de trabalho, tudo esse ambiente. E elas entram lá no itemzinho, dentre as 28 práticas, que se chama práticas baseadas nos antecedentes, ou seja, gatilhos. Então, se uma porta de vidro de 4x3 for um gatilho para ele tentar vazar e possivelmente quebrar, nós vamos precisar mudar esse ambiente. Não é ele que tem que dizer assim, não, ele tem que aprender a ficar parado na porta. Não sei. Ele não tem. O ambiente precisa ajudar a organizar. Isso também já está bem esclarecido. Acho que é menos difícil para a gente, né, entender isso. Olha lá, o que deve ou pode ser ensinado primeiro? Tem coisas que são necessárias primeiro. Coisas básicas que a gente chama de cúspides comportamentais, que são comportamentos que sem eles outros não virão. Pôr roupa, por exemplo. Vestir roupa é um comportamento cúspide. Sem roupa, não dá para sair na rua no século que a gente está. Talvez, quando éramos homens das cavernas, não teria problema. Mas hoje, a gente, pela cultura que a gente tem, precisa pôr roupa nesse contexto. Sentar. Vocês acham que sentar é um comportamento cúspide? Ou tudo bem se não sentar? É um comportamento que eu tenho que ensinar primeiro ou tudo bem ele ficar pulando no meio do caminho? É obrigatório, é o primeiro comportamento que se ensina ao sentar. Se não fosse assim, vocês não estariam aqui nessa mesma posição. Eu não estaria sentada dentro do carro de Pirassununga até Limeira. Primeiro comportamento que a gente precisa ensinar, sentar. Junto com ele vem esperar, contato visual, imitação, apontar e daí ver se é A ou B, triângulo ou retângulo. Porque sem esses comportamentos que são próprios do ser humano vivo, ó, a teoria do homem morto, acabei de contar para vocês. Qualquer outra coisa não vem. Então, esses são comportamentos que a gente chama de comportamentos cúspides. E que inclui roupa, que inclui beber água. Tem muita pessoa com autismo que não bebe água. Vai morrer seca se a gente não oferece água para a pessoa. Então, são comportamentos de sobrevivência, que muitas vezes a gente precisa começar a preocupar, né? Então, o que vai primeiro? Vamos definir, então, depois disso, os alvos diretos, como que vai ser ensinado, usando qual material, e como a professora ou o terapeuta, que amanhã vai vir te substituir, pode continuar fazendo. Isso se chama plano de ensino. Está dentro de um plano de ensino, ou plano de desenvolvimento integrado ao homem como um todo. O nome que vocês quiserem dar, gente, mas é o que eu vou fazer com ele. Todo santo dia eu recebo crianças para avaliação, que eu faço avaliação de gente de tudo quanto é lado, e eu pergunto para a mãe, você recebeu esse planejamento? O que estão fazendo com ele lá? Eu falo, não sei. Eu falei, mas você precisa saber? Vai lá e pergunta, semana que vem você me traz. Não deu tempo de ficar pronto o relatório. Gente, não faz isso. Como não deu tempo, tem que estar imediatamente aberto, ao ponto da mãe dizer, me dá um relatório atual das metas? Claro, print. Tem que estar ali, ó, pá. Não dá para a gente ficar, peraí que eu vou fazer, tá? Vou para juntar os tools. Não
dá, gente. Tem que ser imediato. O pai tem direito de receber antes de começar, porque ele tem que concordar. Isso seja PEI, escola, como seja ambiente clínico. Então, avaliou a criança, eu vou devolver para o pai o que eu recebi. Eu recebi Bernardo, estou te devolvendo o Bernardo com essas habilidades, ou com débito nessas coisas. Estou prevendo para ele tudo isso. Topas? O que você acha disso? Ah, beleza, então em 3 meses eu vou te entregar isso, e a tendência foi essa. Beleza, beleza. Mês a mês eu vou te ensinar. Nós precisamos ter essa cultura de prestar conta para os pais. E essa prestação de contas envolve provar que a melhora é por conta da sua intervenção. Como que eu sei que ele melhorou? Porque você fez alguma coisa. Está lá no seu planejamento. Descrição de procedimento. Escola também. Não sabia escrever tantas palavras, hoje ele escreve tantas mais uma. Podemos dizer que ele melhorou. E que não foi no ritmo dele. Foi no ritmo que nós tentamos prescrever. Não caio mais nessa história de 1 hora vai. Porque olha o que aconteceu com essa geração que nós ficamos esperando a hora dele chegar. Então, o planejamento com definição de metas objetivas, gente. Cuidado com o que tem na BNCC. Ela vai descrever lá, para quem está em sala de aula, ela vai escrever assim, lá na área de social, só que lá, o objetivo é que o carinha fique, espera-se que Bernardo entenda-se como um ser na sua comunidade, respeitando as pessoas do micro para o macro, do bairro para o país. Gente, como é que você vai ensinar isso? Qual é o procedimento que você usou para ensinar Bernardo a se sentir um cidadão pertencente ao seu bairro? Que procedimento é esse? Que meta é essa? Reconhecer o nome da rua? Beleza, escreve lá. Bernardo fala o nome da rua. Beleza, isso é uma meta. Depois, nome do bairro é outra meta. Nome da cidade é outra meta. Nome do país é outra meta. CEP é outra meta. Quem mora do lado de lá? Quem mora do lado de cá? É a reunião disso tudo que vai me, talvez, ensinar a mostrar para Bernardo que ele é um cidadão que pertence a um lugar físico na cidade. Então, metas bem objetivas. Comunicar melhor, não vamos conseguir. Agora, falar num tom de voz audível a 1 metro de distância é uma meta. Falar baixo, quando precisa, gritar quando precisa. Porque pode gritar, gente. Gritar é um comportamento permitido? O que vocês acham? Depende. Se você me pôr lá no show do Paul McCartney, eu vou morrer de gritar. Se você me pôr lá na missa de sábado de aleluia, eu vou ficar quieta. Porque o contexto é que diz se o comportamento é permitido na cultura ou não. Então, ele pode gritar. E a gente ensina onde pode e onde não pode. Isso se chama LRFCC, é um operante comportamental. Por classe, função, característica e forma. A gente ensina essas coisas. Gosto, não gosto, quero, não quero. Gosto muito, gosto mais ou menos. Gosto nada, odeio. Isso a gente ensina. Muito bem. Vamos definir alvos mais diretos. Amanhã cedo, vocês pensem em alguma criança que vocês acompanham, em qualquer ambiente, e fala, o que eu estou preparando para ele? Que meta é? E também são 200 metas. Pode ter menos metas com critério. Eu só vou mudar quando eu lhe atingir 100% de acerto em tudo, por 30 dias. Aí eu mudo. Esse critério, a gente é que define, né? Quando é que eu vou casar? Ah, quando eu tiver 20 mil na minha conta e puder pagar a festa de casamento. Enquanto é o critério. Ou, melhor ainda, quando eu vou casar? Quando tiver pretendente. Se não tiver pretendente, o comportamento jamais vai aparecer. O comportamento de se casar. Então, estabelecer esses critérios que a escola normalmente já tem. Por exemplo, 10 de 10 é letra A, por exemplo. 8 de 10 é letra B, tirou B, tirou C. Critérios. Porque sem esses critérios a gente não transforma em dado. Sem dado não tem decisão. E aí fica qualitativo. A escola, ela foi muito tempo quali. E isso é insuficiente para a gente hoje. A gente vê isso pelos relatórios que a gente está acostumado a ver da escola, né? Gabriel é um menino muito pontual. Não fala do Gabriel. Gabriel come todo o lanche. Também não falou nada do Gabriel. Gabriel tem lindos cabelos loiros. Também não falou do Gabriel. Porque a gente não tem o que falar de algumas crianças. Como eu não sei o que falar dele, porque se eu for falar, vou falar tudo que ele não faz, então eu conto pelo menos algumas coisas que ele faz. Chega sempre na hora, está sempre sorrindo, feliz, limpo, perfumado, mas não fala do Gabriel. Isso não conta do Gabriel.
Porque a escola foi quali durante muito tempo. Então, agora é o exercício da gente ensinar a escola a ser mais quanti. Gente, é verdade que quanto mais a gente faz coisas, melhor eu sou nessa coisa. A análise do comportamento, ela trabalha com tentativas, que a gente chama. Expor esse menino a fazer muito, 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 deixa ele melhor. Não tem jeito. Se você vem aqui, para esse lugar, todo santo dia, daqui a pouco você nem olha mais. Eu vim para Limeira, gente, 10 anos seguidos, que eu trabalhava aqui na Einstein, dava aula na psicologia aqui na Einstein. 10 anos da minha vida vindo segunda, quarta e sexta. Sei lá quanto tempo, quantos dias eu vim. Eu nem olhava, falei para um possível motorista, na hora que eu estava vindo, falei, nossa, eu conhecia cada pedacinho desse negócio. Eu calculava até se a reserva da gasolina, do combustível entrasse, onde ela ia parar. Eu já sabia de tanto que eu fazia esse caminho. Fiquei um tempão sem vir. Hoje, na hora que eu cheguei aqui, eu não sabia para que lado eu estava, porque eu perdi o repertório. Porque eu não fui exposta mais a vir para Limeira com a frequência que eu vinha antes. Então, vamos expor essas crianças a trabalhar mais, fazer mais, aumentar a motivação para fazer coisas, para serem expostas ao comportamento que a gente precisa. Porque esses meninos, eles são muito expostos. Ih, moço, quebrei o seu negócio. Deus, gente, esse é meu irmão. Preciso falar que você é autista, Matheus? Pode pular essa parte dos seus hiperfocos? Ninguém melhor que tocar piano e falar de astronomia. Se quiserem, é só chamá-lo. Vou dar um exemplo do Matheus, meu irmão. O Matheus tem interesse até hoje, numa inteligência assim, altíssima. Score de testes era tudo lá em cima, 100%. Acertava tudo. Com interesse em aves e nome científico de peixes. Isso com 3 anos de idade. Um belo dia, minha mãe falava assim, vamos, Matheus, pelo amor de Deus, Matheus, vai ler a Mônica, né? Cebolinha, qualquer coisa assim. Não, eu gostava dos nomes dos peixes científicos. Não. Lembra, Titeu? Aí, um belo dia, minha mãe falou assim, Matheus, vamos assinar o nosso amiguinho. Que é uma revistinha de criança lá, obrigada. E ele largou mão dos peixes, não. Só que ele mentia para a gente. Porque ele continuava sendo exposto ao nosso amiguinho, então ele lia ali, que o Matheus leu com 2 anos de idade. Então ele lia, e escondido, ele continuava sendo exposto às aves, aos répteis e tudo. Só que a gente não sabia. Então ele teve tanto um repertório altíssimo para bichos e essas coisas aí de anfíbios, esses negócios, quanto para qualquer coisa da vida. Porque cabe nessa cabeça. Talvez não caiba nas suas. Mas cabe nessas cabeças mais do que caberia na reserva. Então, o tanque tem lá X de reserva que dá para andar mais tanto. Em TEA, especialmente esse tipo de TEA, cabe muito mais combustível. Só que a lubrificação é um pouco diferente. Por isso que a gente tem que expô-los muito mais a essas oportunidades, para poder mostrar o que sabe fazer bem. Porque quando faz bem, o hiperfoco é isso, né? É mais do mesmo com altíssima excelência e influência. Isso é interessante a gente ver na sala de aula, principalmente TEA 1. No TEA 3 a gente quase não vê isso, porque o débito é maior, está sempre na reserva. Vamos construir o PEI, prevendo as adaptações que a gente precisa. Hoje a gente tem legislação, resolução 50, que não dispensa e incrimina quem não faz. Então, tem 1 mês para fazer o PEI a partir do 1º dia letivo do ano. Não fez, a mãe pode ir lá fazer até um boletim de ocorrência. Porque não recebi o PEI do meu menino. Nós estamos em abril, e eu corto os 2 outros braços que eu não tenho, que tem muita criança que não recebeu o PEI. E não vou julgar, porque eu sei que é chato, eu sei que é difícil, eu sei que não dá tempo, tem muita criança, blá, blá, blá. Mas é um problema que precisou de todas essas resoluções para fazer acontecer, né? E também não dá para eu fazer o PEI. Chove, gente. 10 de fevereiro, 15 de fevereiro, por aí começa a ligar o povo. Tá? Quanto você cobra para fazer o PEI? Quanto custa o PEI de fulano? Em quantos dias você faz um PEI? Eu falei, eu não posso fazer PEI, nem sei quem é seu filho, que mora em Pouso Alegre. Não como posso fazer o PEI. E esse é o papel e uma atribuição da escola. Né? Então, é a escola que precisa fazer. Podemos ajudar, mas é a escola que precisa fazer. E é uma cultura mesmo, né? Que a gente precisa entender. No PEI está previsto tudo isso aqui, ó. Se vai precisar de apoio, se vai precisar de gente junto,
se vai precisar de mais tempo para ensinar, se tem algum material que eu vou precisar providenciar, como que eu vou avaliar. E isso vai mudando, porque os critérios mudam. Se o cara adquiriu a habilidade, eu não preciso mais dela, eu vou para outra. Isso é tão verdadeiro, quanto mais verdadeiro for o nível de suporte, o mais intenso for o nível de suporte. Porque, normalmente, pessoas TA1, muitas vezes nem precisa de um PEI ali, dizendo que pode ser uma coisa menorzinha, de pequeno porte, com menos impacto, porque muitas vezes eles não precisam de ajuste. Meu irmão mesmo nunca na vida precisou de ajuste, nunca. Sempre seguiu na escola sem absolutamente nada de suporte, nunca precisou, em todos os níveis e modalidades, até na pós-graduação. Em compensação, hoje em criança, TA3, que precisa de 2 para segurar. Esse cara tem necessidade de ter mais alimento nesse PEI. Outros não precisa ser exposto, porque adaptou. Quantas pessoas com TEA na vida adulta, gente, que nunca fez terapia na vida, está aí. Sobra algumas coisas. Mas passou. Foi indo, foi indo, foi indo. Talvez se tivesse tido, teria um futuro menos psiquiátrico, talvez, menos ansioso, menos deprimido. Mas continuou, leva a vida. Diferente dessa geração. Essa geração de crianças pequenas hoje não terá esse mesmo acesso, né? Então, vamos pensar nesse PEI aí. Vamos aos termos claros, né? Cuidado com aquele... Eu dei exemplos sobre isso já. Descrevam e contem exatamente o que você está vendo. Onde está a dificuldade dele. Ou o que ele já sabe fazer. Vamos treinar esse povo. Hoje a gente já tem um modelo de treinamento para professor e para pessoas em geral, que se chama BST. O BST é o melhor modelo de treinamento, que é Behavior Skills Training. Então, a gente ensina habilidade, já dá feedback imediato, modela, cobra a demanda. Faz a demanda, dá o feedback, modela, corrige, faz a demanda. Com teoria e prática. Com teoria e prática. Então, a gente já sabe o que fazer. Nós precisamos pensar em informações que tenham mais produto na ação do que a pessoa vai fazer. Hoje em dia, a gente ainda tem muita coisa teórica. E treinamentos que não tem nada a ver. Gente, eu fui convidada para fazer uma palestra outro dia. Fui. Só que antes de mim, tinha uma pessoa fazendo uma palestra também. Que não era palestra, era essa coisa assim, abraça o seu amigo, sabe? Aperte era uma luva, tinha que encher uma luva com não sei o quê, e o primeiro dedo vai com o primeiro dedo do outro. A professora estava tudo assim já. Essas dinâmicas do amor ao próximo, você é o melhor que você pode ser. Não é isso, o professor quer saber, o menino errou, o que eu tenho que fazer? O menino rasgou o caderno, o que eu tenho que fazer? É isso que o professor quer. Aí eu entrei. Falei, ó, vamos conversar um pouquinho. Obrigada, dança, cantiga de roda, tudo maravilhoso, isso é legal, relaxa. Mas não é exatamente, a literatura já diz, que não é isso que o professor precisa. Pensando em professor, né? Mas isso para tudo, né? Vamos reconhecer, gente, isso, acho que se eu puder ir embora feliz hoje, vamos pensar isso aqui, estratégia é diferente de improviso. A estratégia, ela envolve planejamento. Por isso que é diferente, se teve um assassinato em algum lugar, e o cara planejou o assassinato, é diferente se ele teve impulso naquela hora para se defender e matou. Por quê? Estratégia é diferente de improviso. Então, quando a gente tem estratégia, a gente não precisa improvisar, porque eu tenho plano A, plano B, plano C, plano D, e a gente resolve o problema. Isso está na aba, isso que a aba na escola faz por nós. Tudo isso. Se a gente tem o conhecimento científico, se eu tenho a crença ideológica da ciência, vamos chamar assim, o rito se mantém. Eu sempre dou esse exemplo, que é um exemplo meio esdrúxulo, mas é verdade. Vou usar a minha religião, eu sou católica. Se eu tenho a crença católica em mim, eu posso estar em Paraty, posso estar em Pirassununga ou em Limeira, que o segundo domingo do mês tal vai ser igual na liturgia, em qualquer igreja, em qualquer missa. Então, a missa, ela se mantém, não importa o templo, a igreja onde eu estou. Se é Nossa Senhora do Rosário, se é na Matriz do Bom Jesus dos Aflitos, ou se é na Igreja de São José. O rito é o mesmo. Mesma coisa pensando em aba. A ciência, a aba se mantém, não importa o templo. Isso seja na escola, quer que seja na clínica, quer que seja na PAI, quer que seja onde você estiver. Então, o que a gente precisa entender é que sai do corpo um pouquinho, entenda que existe
princípios científicos em aba, que ele é altamente evidente, que a gente tem respostas para muita coisa. E, se eu quero prevenir ou provocar, é porque o comportamento não apareceu ainda. Então, eu quero prevenir que ele bata no Gabriel. Ele não bateu ainda. Se eu quero que ele leia palavras com 2 sílabas, é porque ele não lê ainda. Então, o comportamento não apareceu. Mas se eu quero reduzir ou aumentar, é justamente porque já tem. Então, já bateu no Gabriel. Então, eu não vou provocar mais nada, porque já bateu. Eu quero reduzir. Ou, número de palavras num turno comunicativo. Você pergunta, como foi o dia? Ele fala, bom. Eu quero que ele use sujeito, um verbo, num determinado conjugação. Né? Foi muito bom, mamãe. E o seu? Eu vou provocar, porque ele já tem um brotinho, mas não tem a planta inteira. Então, gente, a aba faz isso. Essa é a maravilha da aba. Todo comportamento é aprendido. Nada vem do além. Então, aquela história, do nada, prof, ele saiu e se jogou. Não tem do nada. Tudo tem um antecedente. Pode não ser tão explícito, né? Mas existe um antecedente. Todo comportamento é aprendido. Ele pode ser descrito objetivamente e é passível de intervenção. Isso é isso que a aba faz. Então, a gente consegue modificar todos os comportamentos, especialmente os comportamentos no contexto escolar, se a gente entender que tem habilidades que ele ainda não tem e que ele precisa aprender. Então, existem alguns procedimentos que a gente pode ajudar o professor a fazer isso. E o professor ainda não é obrigado a saber. Vai estar próximo disso. Hoje a gente já tem como organizar melhor isso. Muito bem, gente. Eu acho o seguinte, se vocês precisarem de mim, vocês podem me provocar. Essas aqui são as minhas redes sociais. Essa é minha mesmo. Essa é do grupo da clínica. Essa é da minha plataforma de cursos online. Se eu puder dizer, nós vamos ter agora o curso de aplicador aba. Está tudo lá, vocês podem entrar. Se precisarem e gostarem e quiserem, nós estamos aí para fazer esse povo entender um pouco mais o que é aba. Muito bem, valeu. Obrigada. Dúvidas? A Câmara Municipal de Limeira agradece por essa excelente palestra feita pela psicóloga Maria Elisa Granchi Fonseca. Pedimos que todos nos sigam nas redes sociais, @Câmara de Limeira, e informamos que os certificados serão enviados via e-mail, informado no cadastro do site, ok? Então, o certificado será enviado via e-mail. Convidamos a primeira secretária da Câmara, a vereadora Maraísa Matos Silveira, que está representando o nosso presidente Everton Ferreira, para as suas considerações finais e o encerramento deste encontro nosso. Após o qual, convidamos as autoridades para tirarmos a nossa foto oficial. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. É uma honra muito grande finalizar esse evento tão importante, né? Representando aqui o nosso presidente, Everton Ferreira, e a nossa vice-presidente, Tatiane Lopes, que precisaram se ausentar em razão das agendas que ainda na data de hoje, outros compromissos. Gostaria de agradecer a presença da psicóloga professora Maria Elisa Granchi Fonseca, da psicóloga Patrícia Toffoli, dizer que foi uma honra aprender com vocês. E Maria Elisa, foi uma alegria conhecer a outra filha da dona Zilda. Fiquei muito feliz em saber que você é irmã do Matheus. Gostaria de cumprimentar a Escola Legislativa pela organização desse evento tão importante, né? Lembrar aí também os vereadores que participaram da formação dessa cartilha, juntamente com a psicóloga Patrícia Toffoli, a Comissão de Saúde, composta na ocasião pelos vereadores Lubogo, Jorge de Freitas, Dr. Júlio César Pereira dos Santos e Terezinha da Santa Casa. A cartilha ficou muito bonita, a cartilha vai ser um material muito importante aí na luta de vocês. Eu gostaria de encerrar a sessão
fazendo a leitura de uma frase aqui desse folder que comemora, que celebra o dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E essa frase que está na capa do folder diz: informação gera empatia, empatia gera respeito. Obrigada às palestrantes que nos trouxeram informações tão preciosas que certamente aumentaram a nossa empatia e o nosso respeito a todos vocês e essa causa tão importante. Boa noite e muito obrigada.